Olá meninas, boa noite. Então, fazendo um resumo do que nós trabalhamos hoje, né? Que foi sobre o nosso planejamento anual, o nosso planejamento semanal e sobre metas e hábitos, né? O que nós começamos a falar? Que apesar de nós conhecermos pessoas que hoje são bem-sucedidas, têm sucesso na vida delas, em algum momento da vida delas, elas também não se sentiram com sucesso. E é muito natural que nós relacionamos o sucesso apenas com o financeiro. Não. Uma pessoa de sucesso, ela é realizada em todas as áreas da vida dela. Não apenas com dinheiro, mas também com a saúde, com o relacionamento com a família de origem, com o relacionamento com a família dela atual, com o próprio corpo, né? O sucesso, ele vai abranger várias coisas. Inclusive, né, dentro da teoria do Bert Hellinger, o que ele nos explica? Que quando a gente fica só pensando no dinheiro, é muito comum nós perdermos o dinheiro, perdermos a família e mais tarde ainda perdermos a saúde e ficarmos só. Porque a nossa vida, ela é um todo. Então, nós temos que ser felizes em todas as áreas da nossa vida, não apenas no financeiro, mas ser próspera em tudo. Então, para isso, nós precisamos cuidar muito da nossa postura. A nossa postura fala muito de nós. Então, cuida, né? Se você não está só reclamando, se você não está entrando no vitimismo, se você está sorrindo, se você olha para a sua postura, porque a nossa imagem, ela fala muito mais de nós do que nós podemos imaginar. E dentro do que a neurociência nos explica, se eu quero ser uma pessoa de sucesso em todas as áreas da minha vida, eu já devo me comportar como se eu já fosse essa pessoa de sucesso. E uma pessoa de sucesso, ela é uma pessoa feliz, ela tem um nível de otimismo alto e ela tem uma vida social. Então, eu tenho que agir dentro dessa postura, certo? Então, uma sugestão que eu dou para quando você perceber que você está com baixa astral, que você está sem força, sem energia para ir em frente, para trabalhar, né, que está pesado, faça o exercício da Mulher Maravilha. O exercício da Mulher Maravilha, ele aumenta a nossa percepção, ele aumenta o nosso otimismo, ele melhora a nossa postura e sem que a gente perceba, a gente sai daquela vibração baixa e a gente aumenta a nossa vibração do otimismo. Então, é ficar literalmente na posição da Mulher Maravilha, né? Abrir as pernas, ficar numa posição e colocar as duas mãos na cintura e olhar firme para uma direção. Se você não conseguir acalmar a mente que mente, porque ela vai ficar ali buzinando os seus problemas, então você pode optar fazer o exercício da Mulher Maravilha repetindo um mantra. Um mantra que eu sugiro, que eu gosto muito é: portas maravilhosas se abrem para mim o tempo inteiro. Portas maravilhosas se abrem para mim o tempo inteiro. Então, mão na cintura, a coluna reta, as pernas, né, um pouco afastadas, posição de, né, reta, assim, de otimismo, de segura de si, e portas maravilhosas se abrem para mim o tempo todo. Portas maravilhosas se abrem para mim o tempo todo. Fazer esse exercício 3 vezes ao dia por 2 minutos. Você vai sentir uma mudança incrível na sua imagem, né? Na imagem que você passa para os outros. Bom, agora eu gostaria que você fechasse os olhos, né? E refletisse em 2 pessoas na sua frente, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A vai ser aquela pessoa que você admira demais,
que ela é uma pessoa bem-sucedida em várias áreas da vida dela, que é uma pessoa alegre, que é uma pessoa que se veste de uma maneira que você admira, que anda com segurança, que se posiciona, que não tem medo de se mostrar. Olha para essa pessoa e veja quem você conhece que passa essa imagem para você de uma pessoa otimista, uma pessoa de bem com a vida. E agora, olhe para a pessoa B. Essa já é uma pessoa que reclama, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa que tudo que começa ela não termina. Ela vai lá na livraria, compra 2, 3 livros, super mega empolgada, começa a ler, daqui uma semana ela já desiste, não lê. Então ela vai acumulando quantidades de livros que está lendo e que ela deixa pela metade. É aquela pessoa que começa a academia, começa a aula de dança, começa a natação, e daqui a pouco se desanima, já deixa de ir também. É aquela pessoa que inicia uma faculdade, no começo toda empolgada, daqui a pouco já perde a empolgação, sabe? Fazendo uma analogia, é igual cartão de crédito. Sabe? Ela vai gastando, até que chega uma hora ela não tem mais crédito nenhum. Então, é essa a imagem que ela passa para as pessoas, sabe? Primeiro para as pessoas que estão perto dela, né? Como pai, mãe, o marido, o filho, enfim, que estão tudo sempre empurrando. Vai que tu leva jeito, vai que tu é empolgada. E aí vai chegar um momento que de tanto ela deixar as coisas pela metade, ela vai passando uma imagem de que ela não é confiável. E as pessoas automaticamente começam a desacreditar dela. Agora, olha para você, para todos os sims, para todos os nãos que você disse no decorrer desse ano, né? Que passou, que foi o ano de 2023. E veja com qual dessas pessoas você se identifica. Com a A ou com a pessoa B? Qual pessoa você está mais próxima? Com aquela que começa e não termina? Ou com aquela que faz mesmo quando não tem vontade? Quem é você? Quem é você? Qual dessas duas pessoas lhe representa? Olha para você mesmo e pensa nisso. Qual dessas duas pessoas representa você? Se for a A, muito bom. Mas se for a B, está na hora de você assumir as rédeas da sua vida. Isso não é para deprimir, não é para deixar você com dor de cabeça, nem deixar você chateado, mas é para você perceber que você precisa mudar os seus hábitos, para que você possa sim ter novos resultados. Porque senão você vai sempre estar fazendo só aquilo que você gosta. E quando nós fizemos só aquilo que nós gostamos, nós nos tornamos pessoas fracas. Porque o que nos faz nos tornar pessoas fortes é quando nós conseguimos fazer aquilo que nós odiamos fazer, mas que é preciso, entende? Por exemplo, se você não gosta de correr, mas você se determina uma vez por semana correr para aumentar o seu fôlego, para aumentar, né, a sua saúde, você está fazendo algo que não gosta, mas que é necessário. Então, quando você consegue vencer esse desafio, você vai se sentir muito mais forte, porque você conseguiu ir além da sua vontade. Porque a criança, ela só come o que ela quer, ela só faz o que ela quer. Senão ela chora e bate o pé. Mas o adulto não. O adulto faz porque precisa. Então você vai começar a se educar. Então você vai conseguir finalizar os seus projetos quando você começar a se disciplinar a fazer as coisas que você também não gosta de fazer.
Fez sentido? Então agora eu gostaria que você pegasse o seu caderno, né? E fizesse junto comigo um planejamento de uma maneira geral. Então nós vamos começar a pensar como que você quer estar daqui a 5 anos, lá para 2029. Então bota ali, né, na sua saúde, como que você espera estar daqui 5 anos com a sua saúde? Como que você espera que esteja o seu corpo, a sua pele, o seu cabelo, as dores do seu corpo? Como que você espera estar daqui a 5 anos? Quais são os sims, quais são os nãos que você precisa lidar para que você consiga chegar lá como você almeja? O que você vai comer? O que você vai cozinhar para que você tenha a saúde que você gostaria de ter daqui 5 anos? Quais são os dias que você se compromete fielmente fazer exercícios físicos? Quais são os dias que você se compromete a cuidar da sua pele, a fazer massagem, a lhe dar carinho para que melhore as dores no seu corpo? Quais são os compromissos que você assume com você para daqui 5 anos você estar como você escolhe estar? Porque muito mais do que querer, eu preciso criar metas para que eu possa chegar lá. Tudo na nossa vida, gente, precisa de meta. Coloca isso na cabeça de vocês. Sabe, não faça as coisas de qualquer jeito. Estipule sempre metas. Por exemplo, se você vai ler um livro, se comprometa, eu vou ler 2 páginas por dia, que seja 2 páginas. Se você, mas hoje eu estou disposta, eu vou ler 10, ótimo. Para que na próxima semana você se desafie. Essa semana eu vou ler 3. Na outra, 4. Na outra, 5. E quando você vê, você terminou o livro. E se você não tem metas, você vai ler hoje 5, amanhã você vai ler 1, daqui a pouco você vai ler 15. E aí você não vai saber o quanto você está evoluindo, certo? Se você vai correr, por exemplo, eu vou escutar o versículo da Bíblia. Eu escutei, mas eu ainda estou a fim de correr mais um pouquinho. Então, escuta outro. Mas você precisa acrescentar metas para que você se desafie cada vez mais melhorar, certo? Agora, vamos lá. O que você pretende melhorar na sua espiritualidade? Para você se conectar com Deus, com a energia do universo, né? O que você vai fazer para se aproximar cada vez mais de Deus? Quais são os seus planos para isso? Né? Que horas você pretende praticar o Ho'oponopono para limpar todas as memórias de dor que você traz dos seus ancestrais? Que horas você se compromete a meditar para acalmar a mente que mente? Sabe? E essas metas, gente, elas precisam ser orgânicas para que você dê conta de fazer. Né? O canal do silêncio, não adianta você dizer, nossa, eu vou ficar 1 hora aqui no canal do silêncio. E de repente a sua mente é tão acelerada que você não vai dar conta. Então, se programe de maneira orgânica. Eu vou ficar 2 minutos no canal do silêncio, trabalhando a minha respiração. Ok, eu dei conta 2 minutos? Então, daqui a pouco, daqui 1 semana, 2 semanas, 15 dias, eu vou me arriscar a fazer 5 minutos, até eu conseguir ficar no mínimo 15 minutos. Mas eu preciso ir subindo essas metas de forma gradativa, para que eu cumpra com aquele combinado que eu fiz comigo, entende? Tudo na nossa vida precisa ser bem certinho, planejado, para que eu dê conta. No seu profissional, o que você se compromete com você no seu profissional? Você está contente onde você está trabalhando? Você está contente com os resultados que você está adquirindo? O que você assume com você mesmo para melhorar?
Quais são os dias da semana que você se compromete a estudar um pouquinho mais para mudar de profissão ou para você aumentar a sua competência comportamental que seja funcional no seu serviço? O que você se compromete pelo menos uma vez por semana, tirar uma horinha do dia para você crescer, para você buscar meios de ter um diferencial, para você melhorar a sua comunicação, de como chegar no seu cliente de forma que não seja invasiva, de saber fazer convencê-lo, ele sem ele se sentir agredido, de que adquirir o seu produto é a melhor coisa que ele poderia fazer, ele escolher você, né? É a melhor opção. O que você vai fazer? O que você se compromete consigo mesmo? Fazer uma vez por semana, tirar uma horinha para crescer, para adquirir esse conhecimento, né? O que você se compromete em relação à sua casa, né? Você se compromete a todo dia ser escrava da casa, manter a casa limpa e esquecer de você? Ou você vai se organizar de uma forma com qualidade que a sua casa seja organizada, mas que isso não tire o brilho de você mesmo? Porque muitas mulheres mantêm a casa linda e impecável, mas não olham para elas. O que você se compromete em ter em harmonia, de ter uma casa organizada, mas que você se priorize? Como é a sua relação com a sua casa? Como é a sua relação com o seu carro? Você cuida desse carro? Você trata ele com carinho, esse bem que você tem? Como é a sua relação com o seu carro? Como é a sua relação com as coisas que você vive, com o seu lazer? Você faz as coisas que você gosta ou você apenas faz as coisas que o outro gosta? Você agrada apenas o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, ou você também se agrada? Ou você sabe ceder? Você sabe ser flexível? Você sabe olhar também para as coisas que o seu parceiro gosta? Como é esse lazer com você mesmo e com as pessoas que você ama, como seus pais, o seu esposo, os seus filhos? Como funciona isso na sua cabeça? Entende? Todo esse planejamento, gente, ele precisa ocorrer de forma muito leal, muito real comigo. Porque todos os sims, todos os nãos que eu disser daqui para frente vão ser o meu resultado daqui 4, 5 anos. Então eu tenho que estar muito certa de onde eu quero chegar para eu saber dizer não na hora certa. Para eu dizer sim, se eu tenho a intenção de trocar de apartamento, se eu tenho a intenção de fazer uma viagem, se eu tenho a intenção de trocar de carro, eu vou precisar dizer não para muitas coisas que envolverem gastos. E será que eu estou disposta a isso? Será que eu estou disposta a dizer não e fazer opções de dizer não para o gasto, mas ainda assim buscar meios de me divertir, de ter uma vida saudável? Porque a pessoa que não é feliz, ela não consegue ter sucesso. Então, eu vou saber conciliar tudo isso? E aí? Para isso, eu preciso ter um planejamento, para eu avaliar os meus resultados. Se os meus resultados não tiverem de acordo com o que eu gostaria que tivesse, então eu preciso rever a minha postura. Porque só mudando de postura é que eu terei novos resultados, certo? Então, por isso eu preciso planejar, por isso eu preciso ter clareza do que eu quero para a minha vida. Porque aí, através do meu planejamento, o meu cérebro vai ir ao encontro dos meus objetivos e eu vou poder fazer uma avaliação se o que eu estou escolhendo para a minha vida está me acrescentando ou não. Entende? Então, eu preciso ter metas definidas, metas bem desenhadas,
tanto para o meu planejamento anual, como para o meu planejamento mensal. Sabe por quê? Quando eu adquiro um hábito, eu tenho que, para esse hábito se materializar, eu preciso fazer o quê? A repetição. Quanto mais eu repito, mais ele se materializa e mais ele vira automático. Então, eu preciso sair daqueles hábitos que não me levam a lugar nenhum, que estão automáticos, e adquirir novos que sejam construtivos, que vão ao encontro do meu objetivo e fazer repetir, até que ele se torne automático para mim. Então, se eu sou uma pessoa que acordo de mau humor, eu preciso me reeducar e sorrir mais. Sorrir quando pegar um ônibus, sorrir quando chegar no meu serviço. Eu preciso fazer coisas diferentes para que eu saia do automático do que eu era. Muitas pessoas não se dão conta por que as vidas delas estão paralisadas. É só você se comparar quando você era criança. Por que criança está sempre evoluindo? Porque elas estão sempre aprendendo coisas novas. Cada vez que ela chega da escola, ela chega diferente, porque ela aprendeu coisas novas. Ela aprendeu um exercício de educação física diferente, ela aprendeu uma musiquinha diferente, ela aprendeu uma brincadeira diferente, ela aprendeu uma matéria diferente. Ou seja, elas estão acordando novos neurônios, elas estão aumentando a percepção delas. E nós, como adultos? Muitas vezes a gente come todos os dias no mesmo restaurante. Todos os dias a gente faz em casa os mesmos tipos de comida, nós vamos no supermercado, compramos sempre as mesmas coisas, é sempre naquele supermercado, é sempre naquele restaurante, é sempre aquele passeio. O que eu estou fazendo de diferente na minha vida? Nada. Então, se eu quero ser uma valquíria diferente daqui 5 anos, eu tenho que fazer coisas diferentes, eu tenho que conhecer pessoas diferentes, eu tenho que ter assuntos diferentes, eu preciso ler livros diferentes, assistir tipos de filmes diferentes, para que eu abra a minha consciência. Aí eu vou chegar daqui 5 anos uma valquíria diferente. Mas se eu uso as mesmas roupas de 5 anos atrás e faço tudo igual, vai ser frustrante para mim. Então, eu preciso fazer coisas, me vestir, me permitir ao novo, me desapegar para que nasça essa nova valquíria que eu escolho. Eu preciso falar, eu preciso me comunicar, eu preciso me posicionar para que essa nova valquíria chegue, sabe? Então, a minha pergunta para você é: o que está lhe impedindo que mude? O que você perde se você for a pessoa que você escolhe ser? O que te amedronta? O que no fundo você tem medo de ser a pessoa que você escolhe ser? Por que você se irrita com o seu filho? Você já parou para pensar? Porque muitas vezes o seu filho, ou o seu marido, ou o seu amigo, ou o seu companheiro de trabalho, ele é o espelho daquilo que você não gosta em você. Muitas vezes uma mãe diz: eu estou indignada com a minha filha porque ela não me ajuda a fazer nada, porque tudo tem que estar mandando, porque tudo tem que estar pedindo. Opa! Qual é o ponto da sua vida que você está estagnado? Que você também não faz nada? Que aquilo ali da sua filha, do seu marido, dele não está fazendo, lhe irrita tanto? Qual é o ponto que eles estão em vibração com você, que você também não está fazendo nada? Gente, o outro só vai nos irritar naquilo que nós estamos em sintonia. Do contrário, não nos irrita. E como nós somos seres em evolução e estamos aqui crescendo, é natural que o outro nos incomode. Muitas vezes eu me acho super dinâmica, proativa até. Mas um dia eu tenho uma amiga que tudo que ela faz, ela depende de alguém para levar. Nada ela faz sozinha. E aquilo me incomodava tanto e eu não entendia por quê. Porque eu me vejo uma pessoa proativa.
eu dirijo, eu viajo, eu faço as minhas coisas sozinhas. Mas aí um dia eu recebi um presente do meu sobrinho, por parte de pai. Ele me deu um curso de inglês e me deu, além do curso, eu ia poder morar com ele nos Estados Unidos. A única coisa que eu precisaria gastar era com o meu passaporte, o meu visto e a minha passagem. O resto lá, o curso, a hospedagem, a alimentação, eu não teria gasto. E eu não fui. E aí me caiu a ficha, anos depois, me caiu a ficha. Essa minha amiga me incomodava porque eu era igual a ela. A diferença é que a minha zona de conforto era maior. Ela não fazia nada sozinha, eu fazia algumas coisas. Eu viajava para Porto Alegre, eu faço as minhas coisas aqui sozinha. Então, como a minha zona de conforto era maior, eu me achava diferente. Mas, no fundo, eu tinha tanto medo do novo quanto ela. Então, tudo que incomoda você, pode ter certeza, está em vibração. Aí você precisa entrar no canal do silêncio, fechar os olhos, se conectar dentro da sua verdade e buscar ali, lá no seu eu, por que aquela atitude daquela pessoa está me incomodando. E aí vai ser onde você vai ter a chance de virar a chave e de crescer. Certo, pessoal? Agora eu vou pedir para que vocês peguem o seu caderno e anote tudo para nós fazermos o nosso planejamento. Faça uma lista de tudo que você precisa fazer na próxima semana. Coloque aí, ir no supermercado, levar o filho na escola, descer com o animalzinho pet para ele fazer xixi, ir na academia, ter reunião do teu trabalho, ir fazer dança, fazer faxina na sua casa, botar roupa para lavar, passar roupa, né, fazer as suas marmitas, fazer as suas comidas, varrer o pátio, ir ao médico, ir ao dentista, ir no banco pagar a conta, ir na lotérica, ir comprar material escolar, enfim. Coloque tudo que você precisa fazer nessa semana, sabe? Os bolos que você precisa fazer, no caso da Josi, que vende bolos, né? A lista de clientes que você quer atender, enfim, se organize tudo que você precisa fazer. Anotando no seu caderno, agora você pega e destaca tudo que é prioridade e tudo que você pode deixar um pouco para depois. Fazendo isso, você vai pegar o seu caderno e você vai fazer os dias da semana, um no lado do outro. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? Coloque o horário que você acorda e o horário que você vai dormir. E separe, né? Se você acorda às 7, coloca 7, 8, 9, 10 até o horário que você vai dormir. Se é às 6, até o horário que você vai dormir. E organize o seu dia. Todo o seu planejamento deve ser feito no domingo, para que você já inicie a semana saindo de casa, sabendo a pessoa que você quer ser. E veja tudo que você precisa cumprir e coloque as prioridades. Por exemplo, se você tem que ir ao supermercado, então já veja todas as saídas que você precisa fazer para que no dia que você for ao supermercado, você já consiga fazer as outras coisas também. Por exemplo, eu preciso ir na farmácia, eu preciso ir na lotérica. Procura fazer tudo num dia só, porque você ganha tempo, você economiza dinheiro com Uber, com gasolina, certo? Porque se você não tem um dia certo para ir no supermercado, o que vai acontecer? Todos os dias vai faltar coisa para você se alimentar. Aí todos os dias você vai ter que ir no supermercado. Todos os dias você vai ter que pegar a fila do caixa. Parece besteira, gente, mas não é. Porque esse tempo que você está perdendo na fila do supermercado, você está deixando de ler páginas do seu livro, você está deixando de estudar para você se aperfeiçoar, para você crescer no seu profissional. Então, a gente precisa saber organizar o nosso tempo, porque
todo mundo tem 24 horas. Ninguém nasceu com 25, né? Ninguém tem um tempo diferente. Então, se todos nós temos 24 horas, o que vai me diferenciar eu de uma pessoa de sucesso é a forma como a gente organiza o nosso tempo. Então, sabe, se todo dia você vai lavar roupa, meu Deus, olha o tempo que você está perdendo. Organize para que seja apenas uma vez por semana. E aí você vai lá, coloca tudo no cesto de roupa suja. E aí você vai ter tempos livres para fazer coisas que você gosta. Planeje a sua semana de uma forma que você tenha o maior rendimento possível fazendo as coisas que vão fazer de você uma pessoa melhor do que você era ontem. Seja você a sua maior competição. Não se preocupe com o outro, e sim com você. Tente todos os dias melhorar a sua versão. No próximo vídeo, eu vou explicar sobre o planejamento, como você deve fazer uma sugestão, né? Você pode buscar outras fontes e fazer de outra maneira, né? Eu apenas vou passar para vocês a forma como eu faço. E dentro desse planejamento mensal, procura também ter o seu planejamento anual. Então, por exemplo, se você escolhe trocar de carro, então tenha muito claro o seu planejamento financeiro. Veja exatamente o que são as coisas necessárias, coisas básicas que você tem que gastar, e veja tudo o que é desejo. Por exemplo, eu preciso trabalhar, então é necessário eu pegar um ônibus porque eu não moro perto do meu serviço, ok? Mas é um desejo meu ir de carro. Então você tem que ver se dentro das suas condições financeiras você tem condições de ter um carro. Se você tem condições de bancar um combustível, se você tem condições de bancar a manutenção de um carro, se você tem condições de pagar um IPVA de um carro. Porque às vezes você está se obrigando a ter algo que de repente as suas condições financeiras nesse momento não são favoráveis. Então a gente precisa ter um planejamento para saber se eu estou tendo a vida que eu poderia ter, com mais leveza. Então, se você não sabe diferenciar o que é desejo do que é necessário, para pensar se você perdesse seu emprego agora. Imagina se você perde o seu emprego, perde toda a fonte de renda. O que você tem que batalhar que não pode faltar? Comida, saúde, aluguel de casa, luz e água. Não é isso, gente? E educação. Todo o resto é desejo. Fazer a unha no salão é desejo. Arrumar meu cabelo é desejo. Ter animal de estimação é desejo, porque eu vou ter que gastar com ração, com veterinário. Isso não é necessário. Isso não é o meu básico. Isso é desejo. Ter carro é desejo. Entende? E aí, então, eu tenho que fazer o meu orçamento para saber se eu tenho condições de ter um animal de estimação, se eu tenho condições de trabalhar de carro, ou se eu preciso ir de ônibus, porque eu não posso confundir o básico, o necessário, com o supérfluo, com o que eu desejo. Sabe, eu preciso de educação, mas será que eu posso ter uma escola particular? Será que eu posso bancar meu filho numa escola particular? Ou eu tenho que bancar ele numa escola pública? Eu tenho que dar para ele a educação. Mas o que o meu bolso permite? E aí, se eu sei administrar o meu financeiro, eu vou saber ter o meu dinheiro de reserva para o meu sonho. De ter o meu carro novo, ou de ter, ou fazer uma viagem, ou de ter a minha casa. Por quê? Porque aí eu vou separar. Então, por exemplo, eu que sou autônoma,
né? Aí eu fiz uma constelação, recebi. Se eu sei que eu tenho que pagar luz, que eu tenho que pagar água, que eu tenho meu dinheiro de passear e eu já gastei todo ele, então eu sei que apesar do dinheiro estar na minha mão, ele não está sobrando, ele não é para passear, porque eu já gastei. Ele é para algo que de repente eu não me lembro. Aí quando eu chego em casa, eu pego o meu planejamento, eu vou saber, esse dinheiro era para pagar o cartão de crédito. E aí, gente, tudo que eu planejo dá certo. Então, a nossa vida precisa ser planejada. Tá certo, meus amores? Eu vou mandar esse vídeo e vou mandar para vocês o vídeo do planejamento.